Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente vem discutindo forças centrais e como resolver o problema da força central, né? Então, a gente desenvolveu vários formalismos para tentar chegar a equações que nos permitam determinar a trajetória de uma partícula, ou até um sistema de duas partículas, sobre a ação de uma força central. Na aula de hoje, a gente vai discutir o último formalismo que falta, que é o conceito de órbitas, que é um pouquinho diferente do conceito de trajetórias, né? Então vamos lembrar muito, né, a gente já está cansado de ver isso diversas vezes, mas a gente viu que, sob a ação de uma força central, o movimento é bidimensional. Então, a posição da minha partícula, se a gente escolher um sistema de coordenadas conveniente, ela vai ser dada por esse vetor r de t, tá? Que depende, né, se eu escrever isso em termos dos versores x e y, isso depende de duas funções, né? A função r de t e a função θ de t. Se a gente conhecer essas duas funções, a gente consegue determinar exatamente qual é o movimento dessa partícula, certo? Então, o que a gente precisa conhecer são essas funções r de t e θ de t. E aí a gente viu nas últimas aulas algumas maneiras de determinar essas funções, né? Na verdade, a função r de t foi a que a gente focou, mas se eu conhecer essa função, a gente lembra daquela relação muito importante, né, que o θ ponto é igual a L mr ao quadrado, certo? Então, se eu conheço essa função r de t, eu posso integrar isso daqui, lembrando que isso é dθ dt, tá? Então, eu posso integrar isso daqui. Eu já vou conhecer essa função r de t, e aí com essa integral eu consigo determinar a função θ de t, tá? Mas o que a gente vai querer discutir é uma outra função que descreve o movimento da partícula, mas não a evolução desse movimento em função do tempo, né? Que é a órbita da partícula. O que é a órbita? A órbita é o desenho que essa partícula faz, independente da evolução temporal dela, né? Então, se eu tenho um movimento circular, a órbita vai ser uma circunferência, né? No caso, a gente vai ver que no caso de forças gravitacionais, a gente vai ter outras formas geométricas para a órbita. Uma delas são as órbitas elípticas que os planetas fazem, tá? Então, a órbita é simplesmente isso. Em vez da gente escrever essas funções, né, ou determinar essas funções θ de t e r de t, o que a gente vai querer determinar é como r varia com θ, tá? Ou seja, né, é justamente se eu varrer o θ de 0 a 2π, ou de 0 a 4π, enfim, o intervalo que eu quiser, eu consigo ir desenhando a trajetória da partícula, tá? E em muitos casos, a gente vai ver que a gente também pode estabelecer a relação inversa, θ em função do r, né? Lembrando que várias voltas, né, a gente tem esse ângulo θ, ele está sempre crescendo, né? Lembra que o θ ponto é uma grandeza positiva, né, justamente por causa do nosso sistema de coordenadas. Então, o θ é um ângulo que está sempre crescendo, certo? Então, a gente pode determinar essa função também, tá? E aí, só para a gente, né, para ficar um pouco mais familiar esse conceito de órbita, né, porque a gente agora está escrevendo duas funções que dependem do tempo, uma com relação à outra, né, o θ e o r dependem do tempo, e agora eu estou escrevendo uma com relação à outra, né? Então, vamos olhar alguns casos simples para entender qual a cara dessas funções, e são casos também que vão ser importantes para a gente mais para frente, tá? Então, o primeiro caso é o caso mais simples possível, que é o caso de uma órbita circular, né? Então, imagina que eu tenho, para simplificar ainda mais, né, e ser totalmente explícito, imagina que eu tenho um movimento circular uniforme. Então, a minha órbita está rodando aqui, certo? A minha partícula está rodando com um raio fixo. A gente sabe que, nesse caso, né, a gente já conhece essa solução para o vetor posição da partícula, é trivial, né? R cosseno de ômega t vezes R seno de ômega t, onde esse ômega é a velocidade angular, tá? Se eu escrever isso em coordenadas polares, certo? Isso vai ser simplesmente Rzão, R chapéu, né? Então pode parecer estranho, quando eu escrevo assim, parece que o R não depende do tempo, né? Que o vetor R não depende do tempo, mas eu tenho que lembrar que aqui dentro desse vetor R chapéu, isso depende do ângulo θ. E o ângulo θ está mudando com o tempo, né? A gente sabe que a função θ de t
nesse caso, é simplesmente ômega t. Tá? Então, ao θ mudar com o tempo, esse vetor muda com o tempo. Tá? Mas se eu pensar em termos da minha função rzinho de t, né, que é o módulo do vetor posição, isso é sempre r, né? É justamente a distância para a origem, então isso está fixo. Né? Então, na verdade, esse é um caso trivial demais. Se eu escrever o r de θ, isso aqui vai ser rzão. Ou seja, para qualquer ângulo θ, eu tenho sempre o mesmo valor do raio. Isso me descreve uma circunferência. Então, é uma equação de órbita, né? Uma função de órbita, só que ela é totalmente trivial, né? Eu tenho simplesmente uma constante, uma função constante. Isso me descreve uma circunferência. Né? Então, se eu variar o θ, o r vai ter sempre esse valor. Então, se eu quiser, né, desenhar essa minha órbita, o que eu vou fazer é variando os valores de θ, mas para cada valor de θ eu tenho sempre o mesmo valor de r, né? Então, se eu for plotando essa órbita, isso vai me dar exatamente uma circunferência. Tá? Então, é um caso trivial demais. Né? Vamos para um caso um pouquinho mais interessante, que é o caso da órbita elíptica. Que vai ser relevante quando a gente discutir as órbitas planetárias. Né? Então, eu vou relembrar só alguns fatos sobre elipses aqui, eu não vou derivar todas as propriedades, mas só o que é importante para a gente. Tá? Então, a elipse é tipo essa circunferência meio achatada aqui, né? A gente lembra que ela tem dois focos e ela tem também dois eixos, né? Que definem o tamanho dela em uma direção e em outra. Né? Então, se esses dois tamanhos forem iguais, eu tenho uma circunferência. Tá? Então, o eixo menor aqui eu estou chamando de B e o maior eu estou chamando de A. E aí eu alinho meu sistema de coordenadas assim, só para ficar mais simples. Coloquei a minha origem em um dos focos da elipse. Essa, no final das contas, isso é o que vai ser importante quando a gente for discutir órbitas planetárias. Então, eu escolhi o meu sistema de coordenadas em um dos focos da elipse, e a elipse é definida por essa condição. Né? Eu tenho esses dois focos aqui, separados por uma distância d. Dá para mostrar que essa distância d é dada por isso daqui, 2 raiz de a quadrado menos b quadrado. Né? A é o que a gente chama de eixo maior, b o eixo menor, né? E A é justamente metade desse comprimento aqui, B metade desse comprimento aqui. Então, essa distância é fixa e dá para mostrar também que é 2A. E aí, o que eu quero, né, dadas essas condições, né, eu quero saber, conforme o meu θ muda aqui, como é que vai mudar o meu R? Né? Essa é a função da órbita, né? Essa é a equação da órbita. Então, é isso que eu quero saber. Né? Nesse caso, o R não é constante, né? Ele vai diminuindo, depois aumentando, depois diminuindo de novo. Então, é essa função que eu quero determinar. E aí não é tão difícil fazer isso, porque a gente pode utilizar essas propriedades que definem a elipse. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o meu vetor posição em função das minhas coordenadas polares e versores cartesianos. E aí, eu tenho que impor essa condição aqui, né, que essas duas distâncias são igual a uma constante, que é 2A. Né? Isso são as distâncias, não são os vetores, certo? É uma soma de números. Então, eu tenho que calcular quanto que vale esse R' aqui. E a maneira mais fácil da gente calcular isso é se a gente olhar para a nossa figura, a gente tem aqui que esse vetor, que eu vou chamar de um vetor D, que é simplesmente deste chapéu, se eu somar esse vetor com o vetor R', né, nessa figura aqui, se eu fizer essa soma, eu tenho justamente o vetor R. Tá? Então, assim eu estabeleço uma relação entre esses vetores. Tá? Então, eu tenho que R' mais D é igual a R, e, portanto, R' é igual a R menos D. Tá? E o que eu quero calcular, né, é o módulo de R' justamente em função de R e θ. Né? Por que eu quero calcular esse módulo? Para eu poder impor essa condição. E a gente vai desenvolver e vai conseguir chegar na equação da elipse. Então, o módulo de R' vai ser raiz quadrada de R ao quadrado, mais D ao quadrado, menos 2RD. Mas esse produto escalar, como o D está na direção do eixo X, isso vai me dar 2RD cosseno θ. Tá?
Então, eu tenho essa expressão para o R', e agora eu vou simplesmente impor essa condição aqui. Então, eu consigo escrever, bom, o R é o próprio R, né? O R' eu consigo escrever em função de R e θ, lembrando que esse D aqui é uma constante conhecida. Quando eu impuser essa condição aqui, eu vou achar uma relação entre R e θ, que vai aparecer desse R' aqui. E a gente vai querer escrever R em função de θ. Isso vai me dar a equação da órbita para uma elipse. Tá? Então, é só desenvolver um pouco essa álgebra. Tá? Então, o que a gente quer impor aqui é que R mais R' é igual a 2A, só que esse R' tem uma raiz, então para a gente manipular essa expressão fica mais fácil se a gente passar o R' para o outro lado e elevar tudo ao quadrado. Certo? Aí do lado direito eu vou ter justamente essa raiz aqui ao quadrado, então R ao quadrado mais D ao quadrado menos 2RD cosseno θ. Do lado esquerdo eu vou ter R ao quadrado mais 4A ao quadrado menos 2AR igual a R ao quadrado mais D ao quadrado menos 2DR cosseno θ. E agora o que eu preciso fazer é resolver para R. Então tem algumas coisas que vão simplificar, esse R ao quadrado cancela. E aí eu tenho que só manipular essa expressão aqui e resolver ela para R em função de θ, certo? Então é só uma certa manipulação de expressões, né? Lembrando que eu vou usar aqui esse D, né? Tá escrito ali em cima, mas é 2 raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, se eu usar essa informação, né, depois de manipular um pouco essa expressão, eu consigo isolar o meu R e escrever ele da seguinte forma. Vou colocar um A aqui na frente, aí eu vou ter um B ao quadrado sobre A ao quadrado, tudo isso dividido por 1 mais raiz de 1 menos B ao quadrado sobre A ao quadrado, cosseno θ. Tem um A aqui na frente. E aqui já tem uma coisa interessante, né? Eu falei para vocês que quando o A e o B fossem iguais, eu teria uma circunferência. E, de fato, se o A for igual ao B, isso daqui cancela, tá? Isso aqui dá 0. E isso daqui vai me dar simplesmente A. Porque eu vou ter aqui 1 e eu vou ter simplesmente A. Ou seja, o meu raio é uma constante A independe de θ. Que é o que a gente tinha acabado de ver para a equação da órbita do círculo. Né? A órbita do círculo é raio constante. Mas se eu tiver uma elipse, A vai ser diferente de B. E aí a gente define o que a gente chama de excentricidade, que é o quanto a elipse difere de um círculo. Então, quando a excentricidade é 0, ele é um círculo, quanto maior esse epsilon, maior, né, mais achatado vai ser essa elipse. Né? E aí isso a gente define como 1 menos b ao quadrado sobre a ao quadrado. Essa é a excentricidade da elipse. E aí, com essa definição, a gente consegue reescrever isso numa forma que é a forma mais conhecida para a elipse, que é R igual a A. Esse B quadrado sobre A quadrado aqui eu vou escrever como 1 menos epsilon ao quadrado. E aqui embaixo eu vou ter 1 menos epsilon cosseno θ. Tá? Então, é essa a expressão final que a gente chega para a nossa equação de órbita, né? R em função de θ. Então, se eu tenho um ângulo θ, eu sei calcular qual é o valor desse Rzinho. Tá? Só uma observação, eu posso inverter essa relação também e escrever θ em função de R. Tá? Aqui eu vou ter um cosseno menos 1 de 1 sobre epsilon. E aqui eu vou ter 1 menos A sobre R, 1 menos epsilon ao quadrado. Então, em princípio, eu também posso ter a relação inversa, né? Dado um raio, qual é o θ? Tá? O ponto, tipicamente, é que eu vou ter uma função trigonométrica aqui, então, para um valor de raio, eu vou ter vários ângulos possíveis. Tá? Se eu quiser resolver essa equação, eu vou ter vários ângulos possíveis. O que isso quer dizer? Né? Imagina, deixa eu voltar aqui para a minha figura. Imagina que eu estou nesse ponto aqui, certo?
A partícula, se ela estiver, né, fazendo essa órbita elíptica, ela vai passar por esse ponto várias vezes. Então, vamos supor que ela sai daqui, esse é o ponto inicial. Aí, depois ela dá uma volta completa, ou seja, depois de ela andar 2π, ela vai estar aqui de novo. Depois de andar 4π, vai estar aqui de novo. 6π vai estar aqui de novo. Certo? Então, para esse valor de R, aqui, eu tenho vários valores possíveis de θ. Né? 0, 2π, 4π, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, tipicamente, essa equação θ de R vai ter várias soluções. Né? Para um dado valor de R, eu tenho vários valores de θ possível, que são quantas, né, equivalem às diferentes voltas que eu vou dando. Né? Então, conforme eu vou dando mais e mais voltas, o meu θ vai crescendo. Então, eu passo pelo mesmo ponto, né, pelo mesmo valor de R, para diferentes valores de θ. Então, a função que eu encontrei aqui, de fato, vai ter diversas soluções possíveis. Tá? E ela só me diz, então, isso sempre acontece quando a minha órbita for fechada. Eu vou ter, para um ponto R, eu vou ter vários θs possíveis. Tá bom? Então, isso era para a gente familiarizar um pouco com essas funções, qual é a cara delas. Depois, elas vão aparecer de novo quando a gente for resolver o problema da força gravitacional, ou da força 1 sobre r ao quadrado. Só que o que a gente gostaria de fazer, né, a gente já viu como escrever uma equação para a função r de t, uma equação diferencial que a gente poderia resolver. O que a gente vai querer agora escrever, porque na verdade vai ser muito mais fácil, é uma equação diferencial para r de θ. Tá? Essa função vai ser muito mais fácil da gente encontrar do que a função r de t. Tá? Então isso é chamado de equação da órbita. Certo? E aí como é que a gente faz essa, né? Como é que a gente resolve ou consegue encontrar essa equação? Né? Então a gente assume que a nossa função r ela é uma função de θ que depende de t. Tá? Então eu posso escrever o r ponto como, né, fazendo a regra da cadeia, dr dθ, dθ dt. E dθ dt, a gente, né, faz isso o tempo inteiro, né, é θ ponto, que é L sobre mr ao quadrado. Certo? Então, eu posso reescrever isso aqui como L sobre mr ao quadrado. Então, o que eu fiz? Eu consegui agora relacionar o r ponto com o dr dθ. E aí, se eu fizer algo semelhante para o r dois pontos, e aí é só fazer o mesmo tipo de raciocínio, né? Eu vou derivar isso daqui com relação ao tempo, então eu vou ter a derivada disso com relação a θ, θ com relação ao tempo. Quando aparecer θ ponto, eu substituo por L sobre mr quadrado, e assim por diante, certo? Faço essas manipulações. Se eu fizer isso, eu vou chegar nessa expressão aqui, L sobre mr ao quadrado, que vem justamente sempre que aparece o θ ponto, certo? Isso aqui vai aparecer ao quadrado. E aí eu vou ter segunda derivada de r com relação a θ, menos 2 sobre r, derivada de r com relação a θ, ao quadrado. Então, esse é o r dois pontos. E agora? Bom, a gente sabe uma equação para o r dois pontos. Agora a gente consegue escrever isso em função de derivadas de θ, né, com respeito a θ. Né? Então, a gente lembra que das equações de movimento, a gente tinha que m, r dois pontos, era igual a L ao quadrado sobre M, R ao cubo, mais F de R é a minha força central. Tá? Esse L ao quadrado sobre M, R ao cubo era aquela minha força centrífuga, que é uma força fictícia. E aí tudo que eu tenho que fazer agora é substituir a segunda derivada de R com relação a θ por essa expressão aqui. E aí eu vou ter uma equação para dr dθ, ou essa função R de θ. Tá? Então, se eu fizer essa manipulação aqui, eu vou chegar na seguinte expressão. Eu vou ter menos 1 sobre r ao quadrado. Né? Então, o que eu estou fazendo é pegando essa expressão aqui e jogando aqui. Na verdade, vou passar a massa para o lado direito.
Então, eu vou ter menos 1 sobre r ao quadrado, segunda derivada de r com relação a θ, mais 2 sobre r ao cubo, derivada de r com relação a θ ao quadrado, mais 1 sobre r, igual a menos m sobre L ao quadrado, R ao quadrado, F de R. Então, pode parecer que esse termo desapareceu, né? Mas, na verdade, ele foi, depois de eu simplificar um pouco a expressão, ele se tornou esse termo aqui. Então, né, o R dois pontos, ele tinha um L ao quadrado, aqui eu tinha um L ao quadrado também, então eu acabei dividindo toda a minha expressão por L ao quadrado, por isso que aparece 1 sobre L ao quadrado aqui. Tá? E aí eu consigo escrever a minha equação assim. E aí a gente pode olhar para essa equação e falar, putz, não ganhei nada com ela, né? Ela ainda está super complicada. Eu tenho a segunda derivada, depois eu tenho o quadrado da primeira derivada. Mas, na verdade, dá para simplificar bastante essa equação se a gente notar a seguinte relação, certo? Então, a segunda derivada com relação a θ de 1 sobre r, eu vou escrever, né? Isso é a derivada de θ de menos 1 sobre r ao quadrado dr dθ. Né? Então, apliquei a primeira derivada aqui, né? Então, dá menos 1 sobre r ao quadrado, derivada de r com relação a θ. E aí, se eu aplicar essa segunda derivada de novo, eu vou ter, primeiro, menos 1 sobre r ao quadrado, segunda derivada de r com relação a θ. E aí eu tenho a derivada desse termo aqui, né? Que vai dar mais 1 sobre r ao cubo, dr dθ, multiplicado por esse dr dθ aqui, vai me dar um dr dθ ao quadrado. Então, eu identifico que essa expressão aqui, ops, faltou um 2, acabei de ver. Isso aqui deveria ser um 2. Tá? Porque quando eu faço essa derivada, vai sair um menos 2 para cá. Então, dá 2 sobre r ao cubo. Então, essa expressão aqui de cima é justamente essa aqui de baixo. Tá? Então, eu posso reescrever a minha equação diferencial de uma maneira muito mais simples, que vai ser segunda derivada com relação a θ de 1 sobre r, mais 1 sobre r, igual a menos m sobre L ao quadrado, R ao quadrado, F de R. E agora a gente pode, né, isso aqui sugere para a gente uma mudança de variáveis, uma redefinição de variáveis, que é justamente definir uma nova variável, que normalmente é chamada de u, que vale 1 sobre r. Então, eu vou definir essa função u, que é simplesmente 1 sobre r. E aí, a equação diferencial que eu tenho que resolver para u vai ser extremamente simples, ou relativamente simples, né? Muito mais simples do que a gente tinha antes. Vai ser essa equação aqui. Tá? Então, eu consegui simplificar o meu problema para uma equação diferencial, e essa equação diferencial a gente vai conseguir resolver sem muito sofrimento. Né? No caso da equação homogênea, quando isso é zero, a solução dessa equação vai ser simplesmente senos e cossenos. Né? Quando essa solução não for, quando isso aqui, né? Enfim, para resolver essa equação, eu preciso da solução da homogênea mais uma solução particular da não homogênea. Né? Então, vou ter que resolver isso daqui. A gente vai ver que vai ser relativamente simples. Tá? Em particular, se a gente olhar aqui, se a minha força F de R for proporcional a 1 sobre R ao quadrado, tipo força gravitacional ou força elétrica, isso significa que o meu F de 1 sobre U vai ser proporcional a U ao quadrado. Então, daqui vai sair um U ao quadrado, que vai cancelar com isso daqui. Então, a minha equação que eu vou ter que resolver é isso daqui igual a uma constante, que não vai ser difícil. Tá? Então, essa é uma das maneiras de determinar, né, o que a gente ganha resolvendo essa equação. Então, só para a gente não se perder, né, isso aqui vai me dar uma função u de θ,
que é simplesmente 1 sobre r de θ. Tá? Então, se eu inverter essa função u, né, se eu escrever 1 sobre u, eu vou ter a minha função r de θ, que vai descrever a órbita. A gente simplificou o nosso problema, essa equação é mais fácil do que a equação diferencial para r em função do tempo. A gente consegue determinar a órbita, só que a gente perdeu uma certa informação, né? A gente não sabe mais dizer o quão rápido a minha partícula está percorrendo essa órbita. Mas em muitos casos é interessante saber essa órbita, e não necessariamente onde a partícula está em cada instante do tempo. E aí, só para concluir, né, tem uma outra maneira também da gente achar uma solução para a órbita, na mesma maneira que tinha uma outra maneira da gente encontrar uma solução para o R de t. Então, se a gente lembrar, a gente viu que usando conservação de energia, a gente podia escrever diretamente uma expressão para a derivada de R com relação ao tempo, o R ponto. Isso aqui sai simplesmente de escrever energia total, eu tenho um termo que vem da energia cinética radial, que é mR ponto ao quadrado sobre 2, e aí eu isolo esse R ponto, eu posso escrever isso assim, e a gente viu que a gente podia integrar os dois lados com relação ao tempo, né, passava isso para o lado de cá, e aí eu conseguia formalmente, se eu conseguisse resolver uma integral, eu teria essa função R de t. O que a gente vai querer desenvolver é algo muito parecido, mas para a minha função R de θ. Né? Ou, na verdade, para a função θ de R. Tá? Então, para essa função θ de R, se eu fizer a derivada de θ com relação a t, isso é o θ ponto, certo? E eu posso escrever isso como um dr dθ, dθ dt. Ou dr dθ dr, dr dt. Tá? Mas aí eu lembro que isso daqui, que é θ ponto, nada mais é do que L sobre mr ao quadrado. Certo? Então, eu posso escrever que dθ dr vai ser igual, do lado direito eu tenho L sobre mr ao quadrado, dividido por dr dt. E dr dt eu já determinei aqui. Tá? Então, isso daqui vai ser L sobre mr ao quadrado, dividido por aquilo lá. Aqui eu vou ter um raiz de m sobre 2, que é o inverso daquilo, 1 sobre raiz de e menos L ao quadrado sobre 2mr ao quadrado menos 1 sobre r. E agora? Bom, agora eu tenho do lado direito algo que só depende de r, então eu posso integrar em r. Então, se eu fizer isso, eu fizer essa integral, do lado esquerdo eu vou ter uma integral em dθ, do lado direito eu vou ter essa integral aqui, L sobre raiz de 2 sobre m, uma integral de algum r inicial até um r final, e aí eu vou ter 1 sobre r' ao quadrado, né? Vou renomear o r para r', que é a minha variável de integração, e aí eu vou ter e menos L ao quadrado sobre 2m r' ao quadrado, menos u de r', tudo isso elevado a menos meio, né? Porque é 1 sobre a raiz, dr'. E a integral em θ, eu vou, só para simplificar, vou assumir que o meu θ inicial é zero, né? Então, esse R0 é o valor de R quando o θ era zero. E eu vou até um θ final aqui. E agora eu achei uma expressão, de novo, é uma expressão formal, mas se a gente conseguir resolver essa integral, a gente consegue achar a função θ de R. Né? Então, eu vou ter aqui do lado esquerdo um θ de R, e do lado direito, essa integral grandinha aqui, que eu tenho que realizar, mas que a gente vai ver não é tão difícil de realizar. Tudo isso elevado a menos meio dr'.
Então, de novo, se eu conseguir realizar essa integral, eu consigo achar essa função θ de R. E é, na verdade, isso que a gente vai explorar para achar as órbitas planetárias. Tá bom? Então, né, essas aulas, as últimas aulas foram um monte de formalismo, mas a gente precisava desenvolver todas essas equações. Vocês veem, né, o trabalho que é para chegar nessas soluções, né? Não é algo simples. Claro que hoje em dia a gente poderia simplesmente jogar tudo em um computador e resolver numericamente, mas é legal que a gente consegue resolver analiticamente esses problemas, tá? Mas exige um esforço, né? Não foi à toa, né, que, enfim, o Newton não era qualquer um, né? Ele desenvolveu todo esse formalismo, ele desenvolveu as leis de Newton, ele desenvolveu a lei da gravitação e ele também descobriu essas órbitas planetárias, ele conseguiu explicar essas órbitas planetárias resolvendo essas equações. Tá bom? Então, nas próximas aulas, a gente vai finalmente, depois de todo esse formalismo, resolver essas equações, certo? Ou seja, realizar essas integrais. O que falta para a gente são realizar uma simples integral. Em muitos casos, ela não é simples de ser feita, mas em alguns casos dá para resolver ela. Tá bom? Essa aula era isso. Tchau, tchau.